Vamos começar aqui com o nosso primeiro assunto. No domingo, o Hospital Albert Einstein emitiu um boletim confirmando que Faustão está na fila por um transplante de coração. Então, para a gente entender melhor como é que funciona isso e também sobre a cirurgia em si, a gente convida aqui o coordenador do programa de transplante cardíacos do HCOR, doutor Alexandre Soeiro. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Boa, Prazer estar aqui. boa, Obrigado pelo convite. A gente boa, está à disposição. Vamos conversar aí. boa tarde. Primeiramente, obrigado aí por ceder esse tempinho. Imagino que a agenda tá corrida, tá uma loucura, mas para a gente trocar uma ideia aqui. Perfeito. Vamos lá. Bom, doutor, tem muita dúvida, né, sobre essa situação do Faustão, e aí a galera ficou muito chocada, né, com o transplante de coração, é uma coisa que não é muito falada, assim, tem muita gente que não sabe, eu inclusive não faço ideia de como é que funciona, e uma curiosidade aqui, pesquisando sobre isso, é que o Brasil ele é o segundo maior país em transplantes, né? Exato. O transplante é uma realidade já há muito tempo, na verdade, Lucas. Não é de hoje que a gente faz isso. Isso já existe há muito tempo. E o Brasil é muito avançado nesse campo. A gente tem um volume muito grande de transplante e muitos centros transplantadores, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Então, a experiência do Brasil é muito grande com isso, o que é um ponto positivo aí a favor do Faustão, sem dúvida nenhuma. O Faustão é uma pessoa super querida, né? E alguém que é hiper conhecido da mídia, da população toda. Acho que a torcida é muito grande para que corra tudo bem até a gente poder transplantar e tirar ele dessa aí. Pô, assim, como é que funciona essa situação da, né, quem organiza isso, né? Porque tem muita notícia do SUS, muita desinformação também, tem gente que mistura uma coisa com a outra e fala de fila, fura fila e pode comprar e tal. Como que é hoje uma pessoa que está no Brasil precisando de um transplante? É, então assim, uma das coisas que a gente mais ouviu na mídia, acho que esses últimos 2, 3 dias, é essa história, né? Então eu posso comprar o órgão, eu posso furar a fila, ele tem dinheiro, então ele vai passar na frente, como que vai funcionar? Então, na verdade não existe nada disso, Lucas. Isso é tudo especulação, é papo, mas não tem essa história não. A fila, ela é organizada por um órgão específico, né, vinculado ao governo. Essa fila é uma fila única, então não existe diferença nenhuma a questão de você tirar ou priorizar alguém por questão social. Então, se o paciente está internado pelo SUS, se ele está internado no Albert Einstein particular ou pela operadora, isso não faz a menor diferença para quem está na fila do transplante. Primeiro, ele é um processo que ele é lento, então você precisa avaliar o doente, descartar todas as contraindicações para que ele possa ser listado ao transplante, e assim como o próprio limite de idade, assim por diante. Existe a indicação precisa e documentada de que ele tem a indicação de transplantar, e aí você consegue, obviamente, listar o doente. A partir do momento que você lista, a lista do transplante, ela segue uma questão cronológica. Então, quem entrou primeiro, obviamente, vai ter a prioridade sobre quem entrou agora na lista. Então, ela vai seguir a ordem normal de andamento que é esperada. A única questão é que existem pontos aí que mudam um pouco quem vai receber o órgão primeiro ou não. O peso. Então, por exemplo, eu não posso transplantar um órgão de alguém, um doador de 60 quilos, para quem tem 100 quilos, por exemplo. É incompatível. Então, a questão do peso é importante. Eu tenho que ter um doador e um receptor que sejam compatíveis para poder receber o órgão. A outra coisa é o tipo sanguíneo. Essa é uma outra coisa importante. Então, a gente tem que ter um tipo sanguíneo compatível para doar. Se eu hoje tenho sou tipo AB, ou tipo O, por exemplo, e me chega um tipo AB, eu não posso receber esse órgão, quer dizer, eu tenho que deixar isso de lado. E aí passa para quem, obviamente, for capaz, estiver na fila em primeiro para receber. E existe a gravidade, né, Lucas, que é uma coisa importante também. Então, existe o paciente em fila de transplante que está em casa, esse é o doente menos grave. Existe o paciente em fila de transplante internado, com medicação na veia para manter a contração do coração da maneira correta, ele tem uma prioridade a mais. Existe o paciente internado no hospital que não só está com medicamento, mas está até com, vamos dizer assim, um coração artificial, né? Esse é a prioridade máxima. Então, existe uma ordem de prioridade que a fila torna a fila dinâmica, né? Para a gente tentar transplantar a todos, mas obviamente levar o coração em primeiro lugar para aquele cara que é mais crítico, que se eu não fizer o transplante agora, a chance dele falecer é maior.
Então não existe uma média, né? Um tempo médio de espera, porque tem muita variável ali. Então ele tem que. Às vezes pode ser que a fila que ele tá demore meses, porque ou ele dá alguma sorte de ter ali algo compatível naquele momento. Isso, essa é a grande jogada, quer dizer, você não consegue internar o doente e falar para o doente assim, olha, você vai ficar 6 meses internado esperando. Não dá para saber, porque de repente com o peso que ele tem, eu vou ter uma oferta de órgão maior ou menor, o tipo sanguíneo que ele tem, de repente a oferta também é maior ou menor, de repente ele na primeira semana piora, precisa de um ventrículo artificial, ele vai para a prioridade máxima e já recebe na sequência. Então é muito difícil, Lucas, de uma maneira geral, a gente estimar o tempo que vai demorar. Para um paciente que interna e que coloca o remédio na veia para manter a contração do coração da maneira correta e não tem nenhuma intercorrência maior, nada diferente, acaba demorando tempo longo sim, 4, 6 meses, às vezes até mais, depende da situação. Né? Mas é impossível a gente prever com certeza o tempo que ele vai demorar. E hoje todo esse trâmite ele é feito único e exclusivamente pelo SUS. Pelo SUS. Na verdade, assim, o convênio, né, a operadora, se o doente tem, ela arca com o procedimento dentro do hospital particular, como está sendo o caso provavelmente seja o caso do Faustão no Albert Einstein, mas toda a regulação é feita via SUS, é feita via Secretaria de Saúde, é uma coisa única que regula todo o fluxo. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas técnicas aqui de curiosidade, que as pessoas me perguntam muito aqui no chat, inclusive, quais são os principais sintomas de uma insuficiência cardíaca, assim, para você ficar um alerta ali antes dessa situação mais crítica? Então, assim, a insuficiência cardíaca, acho que um primeiro ponto importante, uma boa parte dos pacientes, eles às vezes já têm alteração no coração sem ter sintoma. Uhum. E aí vem a primeira coisa importante, no caso de depender, aí, a partir dos 40 anos pelo menos, a população realmente fazer uma avaliação, um verdadeiro check-up de rotina, porque muitas vezes você encontra a doença antes dela manifestar e você inicia tratamento mais precoce. Esse é o primeiro ponto. Quando a doença começa, um ponto importante é entender o que é insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca, a maioria das vezes, não são todas as formas, mas você tem uma musculatura cardíaca, ela está fraca, ela não consegue bombear o sangue para frente da maneira que deveria. Se ela não joga o sangue para frente, parte do sangue fica para trás. E o que está atrás do coração é o pulmão. Então, a primeira coisa que acontece é esse pulmão encharcar como se fosse uma esponja e a pessoa começa a cansar. Então, é aquele paciente que fala para mim, ó, eu era muito bem, eu não tinha limitação nenhuma, de repente agora eu vou fazer uma subida, eu paro, eu tenho que descansar porque eu não aguento. Agora eu estou andando no plano, eu canso. E a gente vê, Lucas, os pacientes mais graves que vão para a lista de transplantes são pacientes que tomar banho cansa, pentear o cabelo cansa, amarrar um sapato, até em repouso. Né? Então, a falta de ar é o grande sintoma, é o sintoma principal. Uma outra coisa que é comum do doente queixar é inchaço, né? Ter o edema das pernas. Então, a perna começa a inchar, começa a cansar. Qualquer paciente que tenha qualquer sintoma desse, que sentiu que alterou nos últimos tempos, tem que procurar realmente o médico para fazer o diagnóstico. Muito bem. Quando a pessoa chega no estágio de ir para a fila do transplante, é porque não existe outra possibilidade de cura? A insuficiência cardíaca ela é um processo bem longo, geralmente. A maior parte das manifestações elas vão por anos daquela forma até você ter uma piora final. E é imprevisível o momento que isso vai acontecer ou não. O tratamento da insuficiência cardíaca, o tratamento base é medicamentoso. Então hoje a gente tem uma série de drogas que a gente não tinha 20, 30 anos atrás, que a gente consegue tratar os pacientes, manter os pacientes muito bem compensados, diminuir a chance do paciente morrer, e inclusive de uma forma que às vezes ele toca a sua vida normalmente sem nem saber que tem a doença, como se não soubesse que tem a doença, desde que tome tratamento. Durante a evolução, existem alguns pacientes que podem ter piora clínica, por coisas pontuais que a gente corrige às vezes. Então, existem alguns marcapassos especiais para corrigir, existem algumas situações específicas que a gente pode intervir e melhorar. Mas quando o doente chega num ponto que eu estou otimizado ao máximo que eu posso da terapia clínica, eu já fiz tudo que eu poderia de intervenção no meio ou não,
e ele está limitado, como a gente falou, quer dizer, eu vou amarrar um sapato, eu canso, eu não tenho mais qualidade de vida, nada mais melhora, aí ele passa a ser um possível candidato ao transplante.